Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado, vosso conservo, e dirijo esta mensagem, este vídeo aos irmãos da congregação do Florais Leia, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, a ADLEM. Hoje é dia de culto de missão. Eu fui convidado para estar com os irmãos trazendo a mensagem hoje, mas por motivo de força maior eu não poderia estar com os irmãos. Mas para não deixar de lado, quero aproveitar e transmitir a minha participação aos irmãos. Se nós tivéssemos a oportunidade de pregar com os irmãos hoje, nós, dentro da temática do culto de missão, nós pregaríamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1, 2 e 3. O tema da nossa mensagem seria 5 pontos fundamentais para que haja a efetividade da obra de missão. 5 pontos fundamentais para que haja a efetividade da obra de missão na igreja. O texto diz assim em Atos capítulo de número 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3 e último. Então, veja que teve dois itens anteriores, 2 versículos. Aí no 3 diz: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Quais são os 5 pontos que nós temos fundamentais? Antes aqui é necessário nós dizermos que a igreja primitiva transformou-se numa igreja missionária. Eu tenho um livro que diz Atos, e a igreja se fez missões. A igreja primitiva focava exatamente no que vem a ser missão, na pregação do evangelho. E nós fazemos bem quando nós estamos cuidando de levar a palavra de Jesus Cristo aos rincões, a outros países, a outros estados, a outros locais, a outros bairros. É uma obrigação da igreja. Então, neste sentido, a igreja de Antioquia, que não estava em Jerusalém, os irmãos devem saber que existem ali 2 Antioquias. A Antioquia da Pisídia, que Paulo passou por ela depois deste momento, quando Paulo está na sua primeira viagem missionária, ele passa pela ilha de Chipre e depois sobe com Barnabé e com João Marcos para a região da Galácia, onde ele passa por Icônia, Listra, Derbe e também a cidade de Antioquia, ou Antioquia, Icônia, Listra e Derbe. Esta é a Antioquia da Síria. Se você pegar o mapa, ele é justamente subindo da região da Judéia, margeando ali o mar Mediterrâneo, ele vai subindo até chegar em Antioquia. Tem uma curiosidade ali que me chama muita atenção, é que quando você chega em Antioquia, se você for para a esquerda, você vai para a capital do estado, para a capital romana naquela época, né? Se você subir reto, você vai para outra região, que é justamente a região da Síria. Parece Luiz Eduardo Magalhães. Aí nós temos Barreiras, que poderia ser tida como a igreja mãe, que é a igreja mãe, diga-se de passagem. Inclusive teve conosco essa semana o pastor Adroaldo Boaventura, e eu achei muito bonito quando o pastor Ivan deu uma placa ao pastor Adroaldo, parabenizando pelo seu aniversário e pelo trabalho que tem desempenhado diante da obra, não só na Bahia, mas especialmente no que atinge a Luiz Eduardo Magalhães. Eu aproveito para dizer o mesmo: Deus te abençoe, pastor Adroaldo, e Deus abençoe o pastor Ivan pela lembrança. É salutar que nós façamos isso. Diz a Bíblia que quem recebe o profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. E é por isso que o pastor Ivan tem crescido, porque reconhece a liderança que Deus deu ao seu servo, pastor Adroaldo, que também foi meu pastor, que foi quem me desceu as águas também. Então, Barreira seria Jerusalém. Quando você chega em Luiz Eduardo Magalhães seria Antioquia. A igreja, que no caso da nossa pregação, está preocupada com a pregação do evangelho, com a grande comissão, está preocupada em anunciar a Jesus Cristo. Se você seguir reto, você vai para um outro estado, que é o estado do Tocantins, no caso seria a Síria. E se você pegar para a esquerda aqui, você vai para a capital, que é Brasília. Logo lá seria Roma, a capital do Império na época. Então eu achei isso muito interessante e eu queria deixar para os irmãos a título de introdução.
Seguindo exatamente sobre os pontos do assunto aqui, nós temos os 5 pontos. O primeiro desses pontos está logo no primeiro versículo, na primeira parte do versículo 1 do capítulo 13, que diz: na igreja que estava em Antioquia. Qual é o primeiro ponto? É uma igreja que se destaca. Para a obra missionária, a igreja tem que se destacar. A igreja tem que ser conhecida. Observe que aqui não está falando da igreja de Jerusalém, que também fez missão. Aqui não está falando da igreja que estava lá em Roma, que também já existia nessa época, diga-se de passagem. Depois do Pentecoste em Jerusalém, Roma foi alcançada. Aqui está se falando da igreja de Antioquia. Primeiro ponto, nossa igreja tem que destacar. A congregação do Florais Leia, a qual eu já tive o privilégio de trabalhar, me parece que no ano de 2013, tem que se destacar. O segundo ponto aqui havia profetas e doutores. Profetas e doutores, ou seja, equilíbrio. Tinha manifestação espiritual, mas tinha pés no chão para estudar e analisar a palavra de Deus. Profetas e doutores. E aqui cita os nomes. Começa com Barnabé, termina com Saulo. Tem outros pelo meio. Nós temos aqui Simeão, nós temos Lúcio, nós temos Manaém e nós temos Saulo. Profetas, homens usados pelo Espírito Santo. Naquela lição da escola dominical que nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, nós vimos que Paulo teve todo um crescimento ministerial. Paulo chegou ao ponto de ser considerado apóstolo, de ser chamado para apóstolo, conforme Efésios 4:11. A uns ele deu para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Mas Paulo passou como auxiliar de Barnabé, Paulo foi chamado de um evangelista, Paulo evangelizou e Paulo faz jus ao título de apóstolo. Ele até defende, quando escreve as cartas aos Coríntios, e diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Aí ele justifica: se eles estiveram com Cristo, também eu. Então, Paulo, apóstolo. E nesta igreja, este equilíbrio, que é o segundo ponto, o primeiro é destacar, o segundo é equilíbrio. Precisamos ter os dons espirituais, mas precisamos ter a leitura da palavra de Deus. Precisamos os pés no chão para não nos transformarmos em pessoas que só têm teoria ou pessoas que só têm movimento. Olha que coisa interessante. A igreja de Antioquia que se destacava tinha este equilíbrio. O terceiro ponto aqui é que diz que eles estavam servindo ao Senhor. Toda a igreja de Antioquia, inclusive os apóstolos e profetas, estavam servindo ao Senhor. Terceiro ponto. Primeiro, destacar. Segundo, ter equilíbrio. Terceiro, servir ao Senhor. Versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, o que vem a ser o serviço do Senhor? Para que abra a obra missionária completa, você não pode de uma hora para outra surgir como missionário, como alguém que vai fazer e acontecer no mundo afora, sem antes você ter servido ao Senhor na sua base, na sua origem, na sua congregação, na sua classe de escola dominical, no departamento que a liderança da igreja te colocou para cuidar. Primeiro você tem que servir ao Senhor. E aqui diz: jejuando e orando. Quando os irmãos serviam ao Senhor, pregava, ensinava, batizava, visitava, orava pelos enfermos, curava os enfermos, servindo eles ao Senhor e jejuando, aí nós vamos para a quarta parte. Vamos repetir de novo? O primeiro deles é ser uma igreja de destaque, se destacar. O segundo é ter equilíbrio. O terceiro, conforme o texto, é servir ao Senhor. O quarto deles é aceitar a liberdade do Espírito Santo. O versículo diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, justamente dentre os que já estavam trabalhando, dos que já estavam servindo ao Senhor, dos que já eram profetas e eram também mestres, doutores, apartai-me destes, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo, no quarto ponto, precisa ter liberdade para chamar seus obreiros. O Espírito Santo precisa ter liberdade para indicar quem ele quer chamar, porque às vezes a nossa ação, a nossa vontade libera um que não foi chamado pelo Espírito ou trava um que o Espírito Santo chamou e nós não queremos que ele vá. Neste ponto, a igreja, para fazer missão, tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me fulano e fulano
para obras que eu os tenho chamado. E o quinto e último ponto, para encerrar aqui nessa breve participação com os irmãos, está justamente no versículo de número 3 de Atos, capítulo 13, que diz: então, primeiro então está no versículo, aliás, este é o então que vem dos outros dois versículos, diz então o quê? A suma de tudo isso, porque para haver missão não é somente chegar e fez, não é somente chegar e vou. Existe uma preparação, existe uma organização. Aí diz, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, ouviu-se a voz do Espírito, liberou quem o Espírito queria que liberasse. E aqui nós vamos ao segundo ponto, ao último ponto, que tem duas partes. Quais são essas duas partes? Os chamados precisam aceitar o chamado. Precisa ter consciência da obra que vão realizar. Precisa entender o que Deus vai lhes entregar em suas mãos. Se não vai para a obra e quando chega na obra fica frustrado. Tem que entender que Deus tem um peso, existe um valor a ser pago, existe algo a ser feito pelo serviço que ele vai assumir lá diante da obra. E a segunda parte deste quinto ponto é: imporam sobre ele as mãos e os despediram. Então a igreja, ela precisa despedir os obreiros para a obra missionária. Aí nós estaremos fazendo missão. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a congregação do Florais Leia, que Deus abençoe o dirigente da congregação. Não conheço pessoalmente ainda, mas quero ter a oportunidade diante de Deus de conhecê-lo, dizer que continue servindo ao Senhor, continue servindo à liderança. Deus abençoe no ministério que o irmão tem, na obra que foi chamado para realizar aqui junto conosco, Luiz Eduardo Magalhães. O irmão não me conhece ainda, mas eu já congrego aqui desde 1998. Mas seria muito bom se eu tivesse com os irmãos. Uma vez que, por força maior, os irmãos estão entendendo e o irmão também está entendendo, não posso ir. Então, fica a mensagem. Sejamos destaque, tenhamos equilíbrio, nós sirvamos ao Senhor, nós deixemos o Espírito Santo falar e nós aceitemos o encargo e enviemos os obreiros. Deus abençoe a todos, paz do Senhor, o servo continua aqui ao vosso alcance. Fiquem todos na paz do Senhor, um abraço a todos. Hoje é o dia do pastor, Deus te abençoe, pastor Divan e os demais pastores do nosso campo. Fiquem todos na paz do Senhor, Diácono Claudio Machado.